sou a professora Elizabeth, né? Eu estou aqui com o segundo A do Colégio Otília. E a gente hoje vai fazer uma aula um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente vai fazer um café da manhã comunitário para trabalhar um pouco sobre a questão das indústrias, né? Então, quais são os produtos industrializados, quais são os produtos que vêm diretamente da agricultura, né? Se bem que aqui nessa salada de fruta já rolou um leite condensado, então já passou por um processinho de industrialização. Mas aqui a gente vai ter algo misto, né? Nós vamos ter aqui tortilhas, é isso? Ah, tacos, nossa, que chique. Então, aqui a gente vai ter já os produtos industrializados e os produtos que vieram direto da agricultura. Depois as equipes vão explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, nós vamos ter, o que veio da pecuária, porém, passou também por um processo de industrialização, né? Porque esse leite, ele não veio diretamente do produtor, ele teve o processo de industrialização. Então, saiu lá do setor primário, setor secundário, que foi o processo da pasteurização, da embalagem do leite, né? Depois vai para o setor terciário, que é o setor de serviço, para o comércio, até chegar aqui na mesa para a gente. Nós vamos ter aqui, ó, um processo artesanal, que depois a equipe vai explicar para a gente, né? Produzido em casa esse, né? Não foi comprado ali na panificadora. Então, depois vai explicar isso aqui. Vocês produziram tudo em casa? Então, outro processo artesanal para a gente poder estar explicando. Processo artesanal. Alguns passaram pelo processo da industrialização, né? Nós temos aqui o café também, oriundo da agricultura, primeira matéria, mas para ele ser torrado, processado, embalado, né? Até ser produzido artesanalmente em casa, ser coado em casa para poder chegar aqui, ele passou pelos 3 processos, né? Sem contar outros produtos industrializados que também passaram por todos esses processos até chegar aqui. Na verdade, gente, eu ia colocar 2 mesas, como a gente estava conversando ali, para a gente entender um pouco, né? Sobre o capitalismo e o socialismo. Aí disseram assim, mas na mesa do socialismo não ia ter nada. Ia ter menos para poder dividir, né? Mas tudo seria igual. As frações seriam exatamente iguais para todos. Por que as frações seriam iguais? Porque o socialismo é para que a gente possa dividir, e dividir de maneira igual. Mas como eu sempre falo para vocês, dê o poder a uma pessoa e você a conhecerá. O poder sempre acaba corrompendo, gente. E vai corromper das maneiras diferenciadas. Vou sugerir para vocês, assim, o ano que vem vocês já estão em processo de Enem, vestibular, tudo isso. Leiam um livro chamado A Revolução dos Bichos, para a gente poder entender um pouco sobre essa questão de capitalismo, sobre essa questão de socialismo, né? E aí a gente vai começando a perceber bem essa questão do poder e por que o socialismo não deu certo. Eu costumo sempre dizer, gente, que não teve um cara mais socialista e comunista que Jesus Cristo. Esse viveu bem a sua essência do comunismo, do socialismo, tá? Então, o capitalismo, ele tem os seus pós e os seus contras, tá? O comunismo, a mesma coisa, né? Só que o que acontece? O comunismo, ele divide que tudo seja comum. Já o capitalismo, qual que é o principal objetivo de uma sociedade capitalista, galera? Já expliquei isso para vocês em sala. Comprar mais para ter? Para ter mais, e quando você tem mais e vende, você tem o lucro, muito bem. O principal objetivo de uma sociedade capitalista é o lucro e o desperdício, tá? Então, por exemplo, por que aqui no Brasil, com essa mesa farta, né, essa mesa bonita como a gente está vendo aqui, por que aqui no Brasil tem fome? Por que tem gente com fome? Hoje está com fome porque nem tomou café para tomar café aqui, né? Mas por que gera fome no Brasil? Por que a gente tem fome no Brasil? O Brasil exporta produtos, gente? O Brasil exporta, né? O Brasil, comida, no Brasil, ele é muito rico na produção de alimentos. E por que tem gente que passa fome no Brasil, então? Porque eles estão desempregados? Por causa do desemprego? Será? Exatamente isso, tá, gente? No Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é a desigualdade social. Então, eu fiz uma aula de campo com os alunos do 3º ano, que a gente fez um reconhecimento de toda a Pinhais. E quando a gente passou lá em frente ao Alphaville, a gente viu assim,
quão desigual, né? A gente foi no Alphaville, passou em frente ao Alphaville e depois a gente foi até a Vila Perdizes ali, para a gente entender bem essa questão da desigualdade social, né? Então, o que acontece? Infelizmente, hoje no Brasil, cerca de 8% da população é dona de mais ou menos 70% de toda a riqueza dentro do Brasil. Então, é pouca gente com muita riqueza, com muita concentração dessa riqueza. E aí o que vai acontecer? Muita gente que não tem, né? É muita gente que vai ter muito pouco ou quase nada. Então a gente vai perceber, pode sentar aqui, filho. A gente vai perceber bem essa desigualdade. Gente, uma outra coisa assim, ó, quem fez os doces, por exemplo, o biscoito, a bolacha, né? O capitalismo, ele veio com muita força e quando passou-se a industrializar, o que a gente começa a perceber, tá? Com o processo de industrialização, galera, a bolacha já no pacotinho para ficar mais fácil, é o que a gente vai chamar de comida rápida, né? Por que a comida rápida? Porque lá, quando a mulher ela começa a ingressar no mercado de trabalho, ela já não tem mais tanto tempo para preparar todo esse alimento. Então é necessário começar a pensar em comidas rápidas, em coisas mais fáceis de fazer, para que ela tenha tempo, né? Quem nunca, às vezes na pressa, nunca catou um pacote de bolacha e não pôs na bolsa para enganar a fome, para ir comendo, né? Para poder... O que é isso? É a falta de tempo e o capitalismo, galera, tomando conta em relação a isso.